de mim mesmo, que tinha mais coisas que eu gostaria de falar sobre esse texto. João capítulo 6, versículos 60 ao 71. João capítulo 6, versículos 60 ao 71. João 6, 70 ao 71. Alô, som. Todo mundo encontrou aí? Eu estou aqui com a Bíblia, nova versão aqui, essa nova versão transformadora. Diz o seguinte, nessa nova versão, João capítulo 6, versículo 60 até o 71. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. O interessante é a gente olhar para esse texto de Jesus e pensar um pouquinho sobre a nossa atual realidade no que diz respeito à vida cristã, no que diz respeito às pessoas que se denominam crentes. Segundo uma pesquisa que foi realizada recentemente, isso nos deixa muito preocupados, mas ao mesmo tempo revela o que o próprio Jesus disse. Segundo essa pesquisa, a cada duas pessoas que se denominam crentes, um acaba saindo da igreja, um acaba abandonando a fé. Isso é trágico, isso é alarmante. Em contrapartida, embora essa pesquisa nos deixe perplexos, tristes, por outro lado, vimos que as Escrituras estão se cumprindo. O próprio Jesus dizendo: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? O apóstolo Paulo fala nas epístolas pastorais sobre o ministério da apostasia. O que é apostasia? É o desvio da fé. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus da Escola Bíblica Dominical e falando sobre um grupo de judeus da época que tinham se convertido ao cristianismo, mas por conta da perseguição abandonaram o cristianismo e voltaram para o judaísmo. E hoje nós temos vivido essa enxurrada de pessoas que estão se afastando da igreja. E todas elas têm desculpa. Mas quando a gente olha para a Bíblia e para a atitude dessas pessoas, podemos dizer prontamente,
como a gente usa o termo aí, desculpa esfarrapada. São pessoas que realmente ou não nasceram de novo, ou são os Judas Iscariotes da vida cristã, né? E aí, olhando para esse texto, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho, porque muitos abandonam a igreja. E aí talvez na mente de vocês vai ficar a pergunta: pastor, olha, mas aqui não está dizendo que eles abandonaram a igreja, está dizendo que eles abandonaram a Jesus. E aí eu me pergunto para vocês: será que é mesmo isso? Será que aqueles que abandonam a igreja não realmente abandonaram a Jesus? Porque quando a gente olha para Atos 20 e 28, a Bíblia fala que a igreja foi comprada por Deus com o seu sangue, Jesus. Um dos motivos da morte de Jesus é para implantar a sua igreja aqui na terra. E quando eu ou alguém se afasta da igreja, nós estamos dizendo: olha, o sacrifício de Jesus não valeu, porque ele morreu para fundar a igreja, e eu não estou dando valor à igreja, então não estou dando valor ao sacrifício dele. E muitas pessoas dizem: olha, eu posso não estar na igreja, mas estou servindo a Deus. Será? Você já pensou no médico que diz assim: não estou mais atendendo, não vou no hospital, né? Não faço mais cirurgia, não atendo ninguém, mas eu continuo servindo como médico? Ele realmente está servindo como médico? Só tem um diploma, mas não está agindo. Imagine um soldado que foi chamado, né, para estar no quartel. Ele fala: não quero, não gosto desse quartel, não vou mais, eu vou ficar na minha casa. Será que ele consegue, né, dizer que é soldado do quartel? Não. Mas olhando para esse texto, vamos responder algumas perguntas, ou dar algumas respostas para a mesma pergunta, porque muitos abandonam a igreja. E a primeira resposta que eu coloquei aqui para essa pergunta, porque muitos abandonam a igreja, é porque não suportam ser confrontados com a verdade. Não suportam serem confrontados com a verdade. Veja aqui o versículo 60 fala: muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? E vocês vão ver que essas pessoas abandonaram Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que veio confrontar a vida deles. Eles estavam ali, são chamados de discípulos de Jesus, mas na realidade eram simples seguidores, não eram seguidores integral do Mestre. Gostavam de ir aonde Jesus ia, gostavam de serem objetos dos milagres de Jesus. Mas quando a verdade anunciada por Jesus confrontava com a vida deles, olha, está pegando pesado, vai embora, não quero ir. Então, esses cristãos de hoje que abandonam a igreja são cristãos que não suportam serem confrontados com a verdade. São cristãos que só querem ouvir mensagem que venham massagear o seu ego, né? Olha, você é amado de Deus, você é querido de Deus, você é vencedor, né? Esses crentes gostam daquelas músicas, né? Olha, a minha vitória vai ter sabor de mel, eu sou vencedor, eu sou campeão, olha, restitui, traz de volta o que é meu. Gostam disso. Gostam só de mensagem de alta ajuda, mas não suportam a mensagem da ajuda lá do alto. Gostam só de coisas que veem elogio, né? Vão para igrejas em busca de profecias, mas profecias para dizer: olha, Deus manda te dizer que você é abençoado, que você vai. Mas não querem ser confrontados com a verdade. São cristãos mimados, como uma criança mimada, que não gosta de ser contrariada. Já viu aquela criança que o pai e a mãe faz tudo, né?
E quando eles são contrariados, eles quebram a casa, chutam, gritam, e os pais com medo vão lá e atendem, né? Está cheio de criança mimada nas igrejas de hoje. São cristãos mimados que se ferem com mensagens que não correspondem às suas expectativas. Quando o pastor prega muito sobre o pecado, em vez de eles abandonarem o pecado, abandonam a igreja. São crentes mimados. Tudo ofende, né? Então, se o pastor chegar para ele e falar assim: olha, você não tem capacidade de subir no carro, então não vou mais na igreja. Esse pastor não confia em mim, acha que eu não tenho capacidade, o que eu estou fazendo lá? Se alguém disser para ele: irmão, você precisa mudar, tá vendo? Já estão pegando no meu pé, já estão me julgando. A Bíblia fala que não é para julgar. Nem entende bem o que a Bíblia está dizendo. São pessoas que se ferem com qualquer coisinha, porque são mimados, são melindrados. São cristãos que, embora tenham tempo de conversão, não estão em processo de maturidade, não estão crescendo, ficaram estagnados no tempo. Qualquer coisinha se ferra. São crentes cheios de mimimi. Dentre esses grupos, né? Dos 12 tinha outros. Alguns dizem, né, que a gente até lembra, Lucas 10, que esse número de discípulos chegou um tempo que eles eram 70. Mas Jesus aí depois vai numa festa, né? E ele ensinando lá. Olha, interessante você ler o contexto. Ele tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães, tinha pregado, e depois, antes da festa, aqui no capítulo 7, ele prega a respeito. Ele tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães. Agora ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer de mim não tem parte comigo. Que discurso duro! Ninguém pode aguentar isso, né? Comer o pão do milagre. Queriam, mas obedeceram a esse Senhor do milagre, não queriam. Caiu fora. Então tem crente que vive hoje assim, gente, né? São cristãos que só querem ouvir a mensagem que vem massagear o ego. São cristãos mimados que se ferem com mensagens que não correspondem às suas expectativas. Eu vim aqui na igreja para receber uma bênção, eu estou recebendo paulada. São cristãos que, embora tenham tempo de conversão, será que se converteram mesmo? Não estão em processo de maturidade. Então essa é a primeira resposta para aquela pergunta: por que muitos abandonam a igreja? A primeira resposta: porque não suportam serem confrontados com a verdade. A segunda resposta que eu coloquei aqui: porque ainda não experimentaram uma real conversão, né? Lá no versículo 66, olha, dura essa mensagem. Quem poderá suportar, né? Versículo 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Abandonaram porque o discurso é duro. Agora, a segunda resposta: porque ainda não experimentaram uma real conversão. Acompanhe comigo versículos 70 e 71. Então, Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é diabo. Olha aí. Gente, que coisa. Pensou se o pastor chegar aqui e falar assim: olha, vocês estão aqui, mas tem alguns de vocês que são diabo. Esse pastor vai ser apedrejado depois, né? Não quero, mas Jesus foi duro. Eu escolhi 12 de vocês aqui, mas um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12 que mais tarde o traiu. Judas estava lá, gente. Se dizia discípulo de Jesus, era considerado como discípulo, estava no meio dos 12, tinha cargo. Tinha um cargo no meio dos 12. Era o tesoureiro. Mas olha, já pegava um pouquinho para ele. 3 anos e meio com Jesus, mas não tinha se convertido.
Tanto é que Jesus falou: é um diabo, vai me trair. Gente, olha, 3 anos e meio. Eu fico pensando nessas pessoas que abandonam a igreja. Veja Judas. Judas tinha a melhor igreja. Judas tinha o melhor pastor, Jesus. Foi ensinado por ele, mas mesmo assim não tinha se convertido de verdade. E tem muita gente que passa na igreja. Às vezes a igreja é boa, pastores bons, mas não se converte. E aí a desculpa é o pastor, a desculpa é a igreja, a desculpa é a liderança. Qual era a desculpa de Judas? Não tinha, era ele. O problema não era Jesus, o problema não eram os outros discípulos, o problema era Judas. E a maioria dos problemas das pessoas que saem da igreja não é a igreja, não é o pastor, são as pessoas que saem. Às vezes tem igreja que deixa a desejar, às vezes tem pastor que deixa a desejar, mas o maior problema são as pessoas. Por quê? Estão lá na igreja como convencidos, mas não como convertidos. Ele se convenceu que é crente, mas não se converteu a crente de verdade. Não experimentaram uma real conversão. E assim como Judas, gente, muitos cristãos estão vivendo no meio dos salvos, sem serem realmente salvos. Judas estava lá. Para onde Jesus ia com os 12 Judas, né? Olha, podia até dizer, olha, que camarada fantástico, discípulo de Jesus, tesoureiro, tem um carro maravilhoso. Mas não sabiam nada a respeito desse camarada, que não tinha nada de inocente, né? Jesus fala, ele é diabo, não é crente, nem fala, né? Ele é o diabo, nem fala que é um endemoniado, fala, é o diabo em carne. Era assim a vida de Judas, gente. Infelizmente tem muitos Judas na igreja que vivem lá no meio dos salvos, mas não são salvos. Assim como é uma parábola contada por Jesus, lá em Mateus 13, do 24 a 30, que é a parábola do trigo e o joio. Jesus conta essa parábola aqui. Foi plantado o quê? Trigo. Mas no meio do trigo nasceu o joio. O interessante, a gente não tem noção do que é isso, mas quem é agricultor conhece. Se você pegar o trigo e o joio assim de longe, parecem iguais. Mas na hora da colheita, o trigo, né, é diferente do joio. O joio se esfarela, não presta para nada. E Jesus conta assim na parábola: mestre, tem bastante joio, vamos arrancar? Não faça isso, que você pode prejudicar o trigo. Deixe para a hora da colheita. Jesus quis dizer-nos com a parábola que muitos que se dizem crentes, com o passar do tempo vai ser revelado que ele realmente não é crente, não é trigo, é joio. O trigo produz alimento para as outras pessoas. O verdadeiro discípulo é o alimento de Deus para a igreja. O joio não serve para alimentar ninguém, serve para arrumar confusão, atrapalhar e vai esfarelar. Porque no dia do acerto de contas, quando o Senhor voltar, ô Senhor, opa, não conheço. Mas eu estava na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que está destinado para vocês é um lago de fogo e enxofre, que está destinado ao diabo e seus anjos. No fim, será revelado realmente quem é verdadeiro cristão e quem não é. Quem é o trigo e quem é o joio. Assim como Judas. Depois de 3 anos e meio, Jesus fala assim: olha, eu escolhi 12, mas tem um de vocês aqui que realmente não faz parte dos 12, é o diabo. Está aqui sendo camuflado, mas que não sofreu uma conversão genuína. E mais uma vez, a desculpa de Judas não era os seus amigos, nem o seu pastor Jesus. Assim como Satanás. Satanás tinha a melhor igreja lá no céu, os melhores membros, os anjos, que o melhor pastor Deus, mas que se revelar. Existe muito crente que tem deixado nascer dentro de si um vírus, um germe luciferiano, que não
está contente com nada do que Deus produz, do que Deus ensina. Então, a primeira resposta para essa pergunta é porque muitos abandonam a igreja, porque não suportam serem confrontados com a verdade. Versículo 66. Segundo, porque ainda não experimentaram uma real conversão. Versículos 70 e 71. E a terceira resposta que eu listei aqui é porque não sabem exatamente o que está em foco. Aqueles outros discípulos que abandonaram Jesus achavam que o foco era os milagres, a mensagem, e quando a mensagem não desagradou, vamos embora, dura esse discurso. Mas os verdadeiros discípulos sabiam exatamente o que estava em foco. Acompanhe comigo versículos 68 e 69. Jesus disse no 67, então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir com eles? Aí o 68 Pedro responde: para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Senhor, que Tu és o Santo de Deus. Os discípulos entenderam que o foco é a vida eterna. O verdadeiro cristão, gente, sabe que o foco não é a vida terrena, é a vida eterna. E por causa da vida eterna, ele sabe que vai sofrer, que vai ter dificuldades. Jesus não disse que aquele que deveria seguir ia ter um mar de rosa. Ele disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, o crente falso é aquele que o foco dele é nessa vida terrena. Eu quero ser abençoado. Olha, eu quero ser o alvo das atenções. Eu quero que Deus atenda os meus pedidos. Eu quero que Deus derrame bênção sobre mim. Mas não quer fazer nada para o reino. Quando chama para trabalhar, não, eu não tenho capacidade, eu não estou preparado. Ele diz que não está preparado. Agora, se o pastor diz que ele não está preparado, eu vou embora, pastor, não confio em mim, não estou preparado, o que eu estou fazendo lá? Mas quando a gente chama para, eu não estou preparado, o que você está fazendo aqui na igreja? Então, gente, aqui a igreja é um campo de preparação, é um campo de treinamento, de maturidade, mas tem muita gente que acha que a vida é a vida terrena, que a vida é isso aqui. Jesus disse, lá em Mateus 6, não ajuntais para vós tesouro na terra, onde a prata, a ferrugem, consome, corrói, mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a prata, nem a ferrugem corrói e consome. E depois ele diz, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então tem muito crente que o coração deveria estar na vida eterna lá, mas o coração dele está aqui, é bênção. Já viu os crentes? Eu quero bênção, eu quero bênção. Bênção para aqui. Isso aqui é passageiro, gente. O nosso galardão está lá, a nossa vida é lá. Apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Éfeso, que haviam se convertido, uma conversão genuína, que abandonaram as práticas idólatras de servir a outros deuses. Paulo fala para eles assim, no capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. E ele diz para os crentes de Filipos: olha, a nossa pátria está nos céus. Está lá, gente. E Jesus disse: onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Tem muito crente que o tesouro dele não está no céu, está aqui, porque o coração dele está aqui. Então ele quer uma casa melhor, isso não é errado. É bom você ter uma casa melhor. Quer um carro melhor, isso não é errado. É bom você ter um carro melhor. Quer um emprego melhor, isso não é errado. Agora, o errado é quando você abandona a igreja, abandona Deus para ter uma casa melhor, para ter um emprego melhor, para ter um carro melhor.
Ah, eu não vou na igreja porque eu tenho academia. Marca a academia no outro dia. Diz sempre desculpa. Ah, pastor, não estou na igreja, mas eu estou servindo a Jesus. Será que é mesmo? Será que está mesmo? Imagina uma pessoa que gosta tanto de você e faz uma festa e convida você e você fala, ah, não posso ir porque eu tenho academia. Ah, porque eu vou assistir o jogo. E aí? E Jesus? O verdadeiro foco do cristão não é a vida terrena, e sim a vida eterna, como diz no versículo 68. Pedro falou, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está dizendo, olha, o foco aqui não é o discurso, o problema aqui não é o discurso que o Senhor pregou, o problema é a vida eterna. Não importa se o discurso esteja duro, eu quero a minha vida eterna. É melhor eu ter a vida eterna do que ter um discurso mole. Jesus disse, olha, se teu pé pecar, arranca, se tua mão pecar, arranca, porque é melhor você entrar na vida eterna, manco, sem o braço, do que você ter a braço e a perna para o inferno. Gente, nós estamos aqui na igreja trabalhando para sermos dignos de entrar no céu, vida eterna. O estágio do céu é a igreja. Então nós temos que parar com esse mimimi. Temos que entender que o foco aqui é vida eterna, e quando ele vier, vai ter uma chance se você não opinar por ele. Se você não for encontrado no livro da vida, como diz Apocalipse, blá blá, já era. O foco não é a vida terrena, gente, é a vida eterna. O verdadeiro foco do verdadeiro cristão é que ele não tem outra opção. O verdadeiro cristão não tem outra opção. Ou é Jesus, não tem opção nenhuma. Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Ou seja, nós não temos opção. Jesus falou, você não quer ir? Pedro, Senhor, nós não temos opção. Ou seja, a nossa única opção é o Senhor. Nós temos que lembrar isso, gente. A nossa única opção é Jesus. Não importa se o pastor é chato, não importa se o irmão é chato, não importa se você não gosta da igreja, vai para outra igreja. E talvez você vai chegar lá, mas tem gente chata. Talvez o chato não seja ele, seja você. O chato é não entrar na vida eterna, gente. O chato é descobrir que nós não estamos servindo a Jesus. Porque o verdadeiro crente não tem outra opção, nossa opção é Jesus. Em Atos 4,13 diz, porque não existe nenhum outro nome dado entre os judeus pelos quais sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Paulo fala que só há um único mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Sem ele não tem nada, gente. Jesus nos disse, olha, eu sou o caminho, o ativo, masculino, definido, singular, não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, ninguém vem ao Pai no seu nome. Como a gente canta, sem Jesus não dá. O verdadeiro foco do cristão é Jesus, ele não tem outra opção. O verdadeiro foco do cristão é Jesus e não o homem. No versículo 69 ele fala, nós cremos e conhecemos, reconhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Não é outro homem, é Jesus de Nazaré. Crente que não tem intimidade com Jesus não terá jamais intimidade com o Pai. Nosso foco é Jesus. Nós não temos outra opção. Né? E aí fica algumas perguntas para você agora. Já respondemos aqui essa pergunta, né? Temos 3 respostas para essa pergunta. Porque muitos abandonam a igreja? Porque não suportam ser confrontados com a verdade, porque ainda não experimentaram uma real conversão, porque não sabem exatamente o que está em foco. Agora, uma pergunta para você que é cristão, para nós. Você se considera um cristão em processo de maturidade ou ainda é um cristão melindrado?
Você tem verdadeiramente Jesus e a vida eterna como foco da sua vida, ou o foco da sua vida é você? Ou você é o eu-li da vida, que é só você? Jesus. Jesus. É Deus. Oremos. Pai bondoso, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor fez tudo por nós e continua fazendo. E nos ajuda a valorizar a nossa salvação, a nossa igreja. Nos ajuda a sermos verdadeiros discípulos que têm plena consciência de que o nosso foco é a vida eterna, de que o único meio de conseguir isso é através de Jesus. Nos ajuda a não encontrar desculpas para a nossa maneira de agir, abandonando a igreja, abandonando a gente. Nos ajuda a mantermos firme a nossa decisão de te servir, de fazer a tua vontade, não nos importando se a mensagem seja uma mensagem dura, mas entendendo que isso é para o nosso crescimento. Nos ajuda, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.